E o Pode Carona de hoje é onde, gente? Em São Raimundo Nonato, esse berço da civilização onde estava enterrado o homem mais antigo das Américas. E hoje eu estou aqui com a Patrícia Macedo, essa empresária conhecida e famosa, e com a Camila, gente. Sabe o que a Camila é? O que tu é, Camila? Quilombola. Quilombola. Olha a cor dessa menina. Conta essa história, Camila. Como é que tu é quilombola? Minha família é quilombola, nasceu no território Lagoas, né, numa localidade chamada Lagoa do Cipó. E vem desde meus antepassados, meus avós, bisavós, todos moram lá. Meus pais hoje ainda residem lá. Eu fico nessa ponta entre São Raimundo Nonato e a Lagoa do Cipó. É 30 quilômetros de distância. E hoje eu moro aqui porque meus filhos estudam e a minha vida hoje é aqui na cidade, né? Mas sem esquecer as raízes. E assim, tem muitos quilombos, né? Muitas localidades com quilombos aqui em São Raimundo, né? Por que existem tantas comunidades quilombolas aqui na região? Foi assim, começou de certa forma, com a minha família. Depois a minha mãe pode até estar contando com mais detalhe, de riqueza de detalhe, como tudo aconteceu. A chegada dessas pessoas, minha família era detentora de toda aquela região. Era uma região tão grande que, como eles criavam gado, tinham lavoura, todo esse processo, eles trouxeram os escravos naquele tempo de Feira de Santana para cá. Porque aqui é pertinho da Bahia, né? Aqui é divisa já com a Bahia. Então eles foram em Feira de Santana, trouxeram esses escravos e aí eles começaram a trabalhar para eles. Certo. E aí o que acontece? Como as fazendas deles eram tão grandes e tão extensas, quando veio a questão da alforria, que acabou a questão da escravidão, eles fizeram o quê? Eles negociaram com essas pessoas, com esses escravos, que eles procurassem locais aonde eles pudessem começar as suas famílias. O que é que eles fizeram? Era tanto terreno, era tanta coisa, que eles dividiram em 7 fazendas, e dessas mais ou menos são 7 fazendas, e ainda deixaram o povoado São Vito, que é maior, para no futuro se tornar cidade. Essas comunidades, esses escravos, eles terminaram procurando lagoas, locais onde tinham água. Que eles poderiam, de certa forma, plantar, colher, criar animais e sobreviver, né? Sim. Com essa questão, foi criado Lagoa do Cipó, Lagoa do Nazário, Lagoa das Emas, todas as localidades têm a palavra Lagoa. Antes. Então o nome do quilombo se chama Lagoa com outro nome. É Quilombo, Lagoa. O Quilombo Lagoas é a junção de todas essas comunidades, de todas as lagoas. A Lagoa do Nazário, Lagoa do Cipó, Lagoa dos Meninos, Lagoa dos Prazeres, Lagoa da Firmeza e por aí vai. É bem Lagoa do Calango. Isso, são várias lagoas. Inclusive, que formam a Lagoa do Calango. E aí você é de lá, qual é a lagoa? Da Lagoa do Cipó. Ah, você é da Lagoa do Cipó. E a 30 quilômetros da sede de São Raimundo. Daqui de São Raimundo Nonato. E aí essa comunidade hoje ela vive de quê, Camila? Porque dado o tempo da libertação dos escravos até hoje, eu sei que muito se desenvolveu de agricultura e tudo. Mas como vivem essas pessoas que residem hoje, lá ainda? A maioria das famílias ainda trabalha na agricultura. Agricultura, criação de caprino, ovinos, suínos, né? Apicultura. A apicultura hoje é muito forte aqui na nossa região. Inclusive o mel é um dos melhores, né? E aqui é um dos maiores exportadores de mel orgânico do Brasil. E ganha de Picos. Porque Picos é a maior referência em mel no estado ainda. Pois é, mas aí eu não sei se chega já a ganhar de Picos. Mas estão ali competindo. É tanto que, por a gente morar na Caatinga, a umidade daqui é muito baixa, então o mel da gente aqui, as pessoas perguntam se engrossou o mel. Se o mel daqui, porque o mel daqui ele é mais consistente, é diferente.
aí o que acontece? No sul do Brasil, o que eles fazem? Como para a Europa, para a Alemanha, para esses países, eles têm um teor de álcool, em porcentagem de álcool, muitas vezes eles compram o mel daqui, misturam com o mel de lá, para que eles consigam chegar no teor para exportação. Ah, entendi. Então exporta, na verdade mesmo, é em tonéis, em grande quantidade. Em grande né? quantidade. A gente vai passar, inclusive, numa das... eu acredito que seja uma das maiores associações de mel Do estado. do Piauí. Ah, muito interessante. Era mel do sertão que vai se transformar em mel do quilombo. Está no processo de transição Com para o isso. nome, para ficar mais E focado essas na mulheres hoje em dia, que hoje a gente de alguma maneira está em busca de querer capacitar, são a maioria mulheres que estão na apicultura, que já desenvolvem esse processo de apicultura, mas que também quer uma renda extra para poder de alguma maneira fortalecer, né? Sim. Mas assim, também dependem muito dessas verbas governamentais, dessas bolsas, elas recebem também, Camila, o povo Sim, quilombola? as famílias quilombolas Essa assistência? tem assistência assistência. social, tem o Bolsa Família, né, o Auxílio Gás, e tem também algumas instituições, né, Patrícia, que faz um trabalho no quilombo. O Luzes, né? Tipo o Instituto Luz, que é uma organização Não governamental. E através do culto, né, Camila? que é o culto, o presidente, ele traz a construção de cisternas, traz médicos, né, Patrícia? Ele traz Médicos, missão oftalmologistas, eles trazem as missões e aí eles vão dentro da comunidade e faz todo aquele processo, aquela triagem, ver como é que a comunidade está. fornece óculos, fornece a medicação. Tá essa parte de saúde, né, e bem-estar para a população que reside lá, que muitas vezes não vem até a cidade, né, não se preocupa tanto com essa questão da eles saúde. levam. E você vai ver que lá ainda é como se fosse um local ainda de muito pouco acesso. Você vai ver que lá realmente não é por questão de não querer vencer na vida, é porque lá é muito sofrido. E a um solo cultura, você sofrido. mudar essa cultura, né, que vem de geração em geração, como a Camila, que já saiu, tá na cidade, tá em busca, né, de novos desafios, não é fácil para eles. E quando já tem mais idade, mais ainda. E aí, assim, hoje a gente está com um curso, né, em parceria com a Prefeitura de São Raimundo Nonato, para capacitar mulheres para desenvolverem habilidades manuais que sejam voltadas para bijuteria, artesanato, enfim, que a gente possa desenvolver melhor esse lado que pode ser executado em qualquer lugar. Porque quando você faz bijuteria, você faz bordado, você pode estar no conforto da sua casa, né, em um horário que você não pode sair porque está cuidando de um idoso, está cuidando de doente, de crianças pequenas, e proporciona tudo isso. E aí as mulheres quilombolas, então, hoje, elas já estão desenvolvendo essas habilidades manuais além da agricultura e da apicultura. Ainda é muito através da recente. pintura. A gente vai completar um ano, né, Camila? Com esse trabalho. Começando. Que a gente está começando, tudo com recurso próprio. Eu costumo dizer que a minha mãe é como se fosse uma rainha do quilombo. Mas rainha não no sentido de glamour, mas daquele cuidado, daquele direcionamento. Ela é uma mulher que é muito, assim, tem um preocupada com o próximo. preocupada com o próximo, preocupada com as raízes, porque ela veio de lá. No quilombo mesmo do Calango, toda a borda da lagoa é dela. Ela nunca passou uma cerca. Ela deixa as pessoas plantarem, ela deixa de alguma maneira a comunidade se abastecer em períodos críticos. E é interessante porque você falou que essa terra era toda da sua família. É como se a dona Socorro Macedo se sentisse ainda responsável por esse povo, em levar a eles um tipo de conforto, uma vida melhor, mais recursos. Até porque o mundo hoje ele é tão mais fácil do que o que era na época da escravidão. Então, a mãe dela vinha a cavalo. Ela é fruto do segundo casamento.
ele faleceu, ela tinha muito essa questão de como era que ela ia criar aqueles filhos, né? Porque perdeu o marido e tudo naquele tempo era muito difícil. São Raimundo era imenso, é tanto que se formou, depois se desmembrou em 9 municípios. Então, um território muito grande. Ela ainda passou uns 6 meses após o falecimento dele, prestando conta dos recursos que tinham vindo. Porque naquele tempo, executavam uma parte, aí você prestava conta, e aí vinham as outras etapas. Então, era tudo de maneira ainda muito difícil. E uma mulher enfrentar a cavalo, vai cuidar das fazendas, tudo isso, naquele tempo, era muito sofrido. Ela passava um dia inteiro a cavalo para chegar numa fazenda daquela ali. Muitas vezes tinha que pernoitar em uma outra localidade. No São Vito, para do São Vito, ao amanhecer, ela pegar mais uma leva de mulheres ou de pessoas que pudessem acompanhar ela até essas fazendas, para dali tirar o sustento da família e retornar novamente para casa. Nossa, Então, é uma mulher muito aguerrida que merece mesmo muito toda a aguerrida. nossa admiração. E eu acho assim, Perfeito e isso. uma sabedoria muito grande, porque ela ficou viúva muito nova, com os filhos. Com 1 ano que ela tinha enviuvado, ela perdeu a filha mais velha dela afogada. E tudo isso ela precisou ressignificar e continuar e criar os outros filhos e manter o patrimônio que ela tinha e que ele também tinha deixado junto a ela, mas ela é quem ainda tinha da maior parte, que a família dela era quem tinha uma maior posse. E após ela criar todos, quando eles foram casar, ela ainda deu uma casa para cada um dos filhos. Então, para você ver tanto que ela soube administrar. E Camila, e assim, você, quando se fala de quilombo, a gente já remete à escravidão, a negros, e você é branca, né? Acho que até da minha cor, né? Se não até da Patrícia. Então, assim, o que houve? Vocês começaram a sair e a se misturar com outras pessoas? Conta assim, mais ou menos como é que isso aconteceu. Meu pai conta que a minha tataravó era morena, meu avô era branco, filho dos fazendeiros que vem da mesma família Macedo, da Patrícia, só que ele acabou se casando com uma Mulher branca. Não, uma negra, uma descendente de escravo. Escravo. É. E eles aí tiveram muito da minha família, teve essa questão. Foi. De casar. Descasou, então, né, uma Aham. cultura local, né? Porque Descasou uma queria-se cultura sempre que local. mantivesse brancos com brancos e que não se Foi. E ele misturasse. foi lá, se apaixonou por uma morena e acabou casando, né, com uma negra, e hoje a gente tem a família mistura, né? Hoje temos uns mais escurinhos, uns mais claros. E aí Eu sou da leva Meu da irmão, mistura, né? é. Da miscigenação. Meu irmão já é bem mais moreno do que eu, minha mãe já é bem branca, meu pai é mais moreno, então vai. Entendi. E nesse quilombo que a gente está indo, que é onde você nasceu, a população é toda assim, miscigenada de cores? É, agora tem algumas localidades, o que Foi é- Morto, a Emas, que é só. que é- Ainda mantém a Ainda cultura. mantém a Mantém cultura muito. do negro. Quais são os que mantêm só a cultura do negro? Foi Ema? Morto, Foi Morto, Emas, Emas, Moisés. Moisés. São os que mais predominam. A gente vai no povoado Emas. Na Lagoa Você já Emas a vai. gente vai. E aí você vai ver que chegando lá já vai mudar totalmente. diferente. A minha localidade é um pouco mais diferente, né, Patrícia? É. Já é mais as pessoas bem Mais claras. E também a cultura, a maioria das pessoas tem profissão, né? São concursados. Já foram pra filhos cidade estudar. Evoluíram já, né? Que bom, a gente vê Tipo, que já é tudo bem isso. mais evoluído. Só que aí quando a gente chega ali no Boi Morto, ainda tem a cultura das pessoas que não quiseram estudar, né? Que ficaram ali naquela localidade. Tiveram, né? Que Ainda vivo. aquela. Mas Vamos você... dizer assim, não conseguiram sair Sair, se daquela desmembrar daquela barreira. que tem. E aí continua sem estudo, vivendo da roça. Mas
você nota que tem assim um trabalho do setor público para levar conhecimento a eles, e mesmo se eles são resistentes? Você vê isso? Eu acredito que ainda é fraco, né? Eu acho que poderia ser mais. Eu acho que ele Agora, poderia fomentar mais essa questão do empreendedorismo, do artesanato, do artesanato, do turismo. de formas diferentes, onde eles pudessem migrar, ver que existia uma outra oportunidade fora aquilo que eles já Porque sabem. você concorda que, eu moro em Teresina, que já vim aqui 3 vezes em São Raimundo, mas eu nunca tive a oportunidade de conhecer um quilombo. E aqui tem muitos E quilombos. aqui é o maior quilombo do Piauí. Pois é, então assim, E um seria um dos maiores foco do de Nordeste, turismo. né? Seria um foco de turismo imenso. Mostrar um quilombo desse, que é A pessoas cultura. que vieram. Porque todo mundo estudou isso na história, a escravidão que teve, né? A libertação dos escravos, como foi difícil para eles se inserirem de novo no mercado de trabalho, porque houve a libertação e quem vai trabalhar nas fazendas? Aí importaram os europeus, italianos e tanta gente para trabalhar nas fazendas. E eles foram ficando mais ou menos assim à margem. Então, pra gente saber que ainda existe um quilombo, que ainda nessas condições, é como se a gente voltasse na história, Na a gente história. fosse lá na história. É. Então, um ponto que seria um lugar turístico muito forte aqui pra E o região. interessante, Kelly, é que tipo, as pessoas que moram no quilombo, elas não têm essa visão da Da importância importância, que do eles valor. têm para a história do Brasil, né? Para a história do povo deles, do nosso povo. Eles não têm noção É como disso. se eles se sentissem diminuídos. Inferiores. Inferiores. Eles não Realmente. têm. Se a gente Eu for não sei se- pesquisar, é como se eles não se sentissem assim, porque estão vindo. Eles não têm noção da importância que eles têm. E aí, por isso que Será eu que a acho minha casa está adequada para que essas pessoas eles têm adentrem? medo. Tem medo, tem a vergonha, né? Tem tudo isso. É o que eu vejo assim, quanto mais eu visito lugares mais longínquos do que aquele mundinho que a gente vive, que é tão Aquela bonitinho, bolha. aquela bolha, a gente vê como o mundo precisa de pessoas que tenham conhecimento, que tenham atitude, que queiram mudar a realidade dos outros, das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. E aí entra muito a dona Socorro Macedo, como você falou, e você, Patrícia, e com essa visão de levar mais desenvolvimento direto lá no quilombo, né? Levando você trabalha com essa parte de têxtil, né? E aqui é muito forte a questão do artesanato. Inclusive eu estou usando essa camisa linda que é da sua confecção, né? Que é essa renda renascença que é feita aqui, não é isso? E tem tanta pintura e tanto bordado. Aqui tem uma característica que é uma identidade visual aqui da Serra da Capivara, que onde você estiver, que você olhar, você sabe que é da Serra da Capivara. Inclusive hoje eu vi uma postagem de um cantor porto-riquenho famosíssimo, levou umas peças daqui do Brasil e postou tomando um vinho, e tava lá no fundo uma peça da cerâmica de São Raimundo Nonato. Então assim, o cara postou o mundo todo vivo. Essa identidade visual, ela precisa ser explorada, e ela precisa ser explorada trazendo riqueza para as pessoas aqui. Mas a gente precisa que pessoas com mais conhecimento, como você, como Camila, que está indo estudar, com pessoas que tenham dinheiro, comecem a entender a importância do trabalho de pessoas como nós, levar esse desenvolvimento até essas comunidades E a que gente precisam precisa crescer. entender, Kelly, que não é tão rápido. Porque é uma mudança de Existe um cultura. processo, a gente precisa respeitar de alguma maneira. Você vai adentrar e vai, como eu estava dizendo, a imersão da pessoa vir aqui conhecer de fato a realidade deles, porque é muito fácil a gente, no mundo da gente, a gente julgar, a gente é muito rápido, a gente tem máquinas que fazem coisas pra gente. Eles não têm esse hábito, essa cultura. Então, para eles, internalizar tudo isso, a questão de se fazer rápido, de se produzir, o tempo deles não é o tempo nosso. E aí, até que eles, não que eles entrem no ritmo da gente, porque a gente não precisa que eles entrem no ritmo da gente, mas saber que eles podem sonhar com algo diferente. Eles algo podem melhor. introduzir a cultura deles no artesanato, que possam de alguma maneira se sentirem valorizados, prestigiados. Então tudo isso aí vai muito de encontro a quando a pessoa entende que se fizer um
feito. Se a gente chegar junto e num tempo conseguir, aos poucos, capacitar essas pessoas, botar eles para desfilar, mostrar a beleza deles, eles vão conseguir entender, né, Camila? Exatamente. Mas tudo isso É um trabalho processo de formiguinha, lento, de formiguinha. A gente está já há um ano com esse processo. Camila, a gente tem hoje quantas mulheres que aos pouquinhos a gente está conseguindo Incluí-las. iluminar. Eu costumo dizer iluminar para que elas possam ver peças delas sendo usadas por outras mulheres, por outras pessoas da cidade e que dão maior valor. Hoje a gente tem umas 6 pessoas produzindo 6 Depois de mulheres. um ano, 6 pessoas. E isso com muita conversa, aí eu pegando as peças, levando. A mamãe vindo todo final de semana, Vem, traz todo o borda material. com ela, traz todos os materiais. Conversa, já trouxe compra. pessoal do Sebrae para tentar explicar, né, como é o processo e tal. E a gente já fez Compra cursos, matéria-prima né, mais barata para com poder estar aqui 20, chegando com 20, preço. 30 pessoas e hoje a gente só conseguiu 6. Mas eu acho um número bom. É, É mas muito é um trabalho meio Uma perseverante. pessoa. Perseverante. Pra você ver, começou comigo, minha mãe, e aos poucos as outras pessoas foram. E hoje a gente já tem essa quantidade de pessoas. E a gente tem tudo para que isso aconteça mais rápido, mas precisou no início que essas mulheres mostrassem que era possível, entendeu? O trabalho delas conseguia chegar em prateleiras de lojas, Sim. E que saía, né? que Porque às saía vezes elas e que diziam, elas iam trabalhar o ano todo. Quando a gente começou, elas achavam que só iam trabalhar no período do ópera, Serra da Capivara. isso era E aquelas depois- peças e pronto. Depois a mamãe ia esquecer delas e acabou. E não é assim. Toda semana. Toda né? semana é um trabalho árduo, é um trabalho que não E tem tanta assim, vitrine. é porque assim, essa pegada social de você fazer produtos que tragam benefícios a uma comunidade exclusiva, como é a comunidade quilombola, é muito forte essa pegada. Então imagina, eu chego numa loja e olha que camisa linda. Essa camisa E nós custa vamos X. visitar aqui. Seu Luiz. Seu Luiz, você vai fazer uma imersão Aqui já é direta. Quilombo Boi Morto. Boi morto. Pois nós chegamos no Quilombo e o nosso Pó de Carona vai encerrar agora, porque agora nós vamos de fato entrar no Quilombo.